Bom dia, irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Privilégio que o Senhor nos dá de poder cultuar com os irmãos nessa oportunidade feliz. Agradeço a confiança do reverendo Paulo, conselho da igreja. Sempre bom estar com os irmãos. Trago um abraço da nossa congregação lá na Praia do Francês e dizer que mesmo quando só teve uma vez que o pastor Paulo falou comigo, eu não pude vir, que minha mãe tinha ficado viúva, né? Meu pai tinha falecido e tive que passar lá o Dia das Mães com ela. Não pude vir naquela oportunidade, mas é sempre bom. Fico muito triste quando eu não posso atender o convite de uma igreja, mas sempre alegre em poder estar com os irmãos, principalmente nessa igreja que já tenho vindo algumas vezes e tenho uma grande alegria pelos irmãos, pelo pastor da igreja, por este conselho e por ver a igreja cada vez mais bem, crescendo, a igreja sadia, crescendo, porque o Senhor tem abençoado esse crescimento e nós louvamos a Deus por tudo isso, irmãos. E sem mais demoras, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. E nós vamos ficar apenas no prefácio, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2. Sentados como estamos, irmãos, porém com reverência, temor e tremor à palavra do Senhor, vamos observar então a leitura do texto sagrado. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Curvemos as nossas cabeças, oremos ao Senhor, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade feliz que o Senhor nos dá de estarmos em tua casa, no dia do Senhor, atendendo a santa convocação para louvar e bendizer o teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque tua vontade soberana, agindo por meio do teu querer, o Senhor chamou homens e mulheres fiéis. E quando nós olhamos aqui para as Escrituras, no livro que estamos abertos, o Senhor chamou o apóstolo Paulo para uma missão tão preciosa na proclamação da tua palavra. E o Senhor chama homens, o Senhor vocaciona homens para o teu serviço de forma soberana. E assim o Senhor chama e envia servos fiéis segundo o teu querer para edificar a tua igreja. E assim como fizeste com teu servo apóstolo Paulo, nós oramos que o Senhor também possa nos conceder graça para que possamos viver em santidade e fidelidade em Cristo. Que a tua graça e a tua paz sejam então derramadas sobre nós pelo teu Espírito. Que o Senhor nos sustente em toda a nossa missão, a qual o Senhor nos chama. Nos sustente na nossa caminhada, na vivência cristã, para que possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo, para o louvor da tua glória. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Carta aos Efésios é uma das mais preciosas expressões da revelação bíblica sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, que, como lemos, pôde então conduzir o apóstolo Paulo no exercício da sua missão apostólica. E o apóstolo, então, ele se apresenta como aquele que é enviado de Cristo, e observem, não por mérito próprio, mas o texto é claro, por determinação soberana de Deus, reconhecendo que todo chamado legítimo provém do querer do Senhor. A carta aos Efésios, irmãos, foi destinada àqueles que são propriedade exclusiva do Senhor. O texto também nos diz: para os santos e fiéis em Cristo Jesus que habitam em Éfeso. A epístola inicia-se com uma saudação repleta de significado, e Paulo diz: graça e paz, procedentes de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Indicando aqui, amados irmãos, as inesgotáveis bênçãos que fluem unicamente de Deus para o seu remanescente. E percebemos que logo nos versos iniciais, Paulo demonstra submissão ao governo do Deus soberano e ao senhorio absoluto de Cristo, estabelecendo então o alicerce da fé cristã, onde a igreja é desenvolvida, sustentada e guiada pela graça de Deus Pai para a glória de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Observem que o texto nos fala de um homem que está em missão. Paulo então é enviado para proclamar as boas novas do Evangelho na cidade de Éfeso. Ali onde ele havia plantado uma igreja vibrante, uma igreja cativante, uma igreja influenciadora para toda a região. E o texto então se refere a Paulo, este servo de Deus, que foi comissionado por Deus, como dissemos, para anunciar as boas novas de salvação na cidade de Éfeso. Paulo, irmãos, ele apresenta então a sua credencial. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Observe, irmãos, que diferente dos apóstolos dos nossos dias, inexpressíveis, com A minúsculo, a Bíblia nos diz que Paulo é apóstolo de Cristo por inspiração, não por inspiração própria, não por usurpação, nem mesmo por qualquer indicação do homem, mas o texto deixa muito claro: Paulo é apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, inteiramente por vontade de Deus. Em seu comentário, o reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário aos Efésios, tratando desse texto, ele trouxe a seguinte contribuição. Ele disse: a igreja não nomeia apóstolos, eles são chamados por Jesus. Nenhum homem pode constituir a si mesmo apóstolo. Esse papel é da economia exclusiva de Cristo. Não temos mais apóstolos na igreja contemporânea, uma vez que a revelação de Deus está completa
nas Sagradas Escrituras. E hoje seguimos o ensinamento dos apóstolos conforme revelação registrada nas Escrituras. Mas infelizmente, meus irmãos, em nossos dias, muitos se apropriam desse ofício, se autoproclamando apóstolos, esquecendo-se que essa prerrogativa não se anseia, ao contrário do ministério que se deseja. O apóstolo Paulo, em outra ocasião, ele vai dizer que aqueles que anseiam aqueles que anseiam o episcopado, excelente obra almejam, desejam. Mas aqui é diferente. Este ofício não se deseja. Esse ofício é dado, essa prerrogativa é de Deus. Provém inteiramente da designação de Deus. E o pastor batista de saudosa memória, o Dr. Russell Shedd, comentando o texto, ele foi feliz quando observou, e ele disse: a palavra apóstolo, que indica o reconhecimento da autoridade de Paulo, baseia-se numa palavra aramaica chamada shaliah. Esse termo sugere que o apóstolo é aquele que é comissionado não apenas como missionário que leva uma mensagem, não apenas como embaixador que tem sua carta selada para entregar a um rei de outro país, mas como procurador que substitui aquele que o mandou. Ele pode tomar iniciativas. Assim, o que ele faz e fala, o realiza na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, portanto, como recebe esse desígnio, então, essa missão dada por Deus como apóstolo, ele nos traz uma mensagem inspirada, uma mensagem com autoridade. Paulo, portanto, amados irmãos, ele é apóstolo com A maiúsculo, porque ele é chamado, ele é vocacionado e ele é enviado por vontade de Deus. Ele é direcionado por Deus para desenvolver a missão no contexto urbano, na cidade de Éfeso. E Éfeso, que era o centro comercial importante da sua época, uma cidade portuária, uma cidade próspera que conectava o comércio mediterrâneo e as rotas terrestres do interior da Ásia Menor. Uma cidade religiosamente diversa e também idólatra, uma cidade pagã. Ali estava erigido o templo à deusa Ártemis ou Diana dos Efésios, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que dominava a paisagem e o imaginário religioso da cidade. Ártemis era venerada como protetora da prosperidade local. Mas Éfeso também era um foco de práticas de magias ocultas. Éfeso era amplamente conhecida pelos seus livros Efésios, os manuais de feitiçaria, e por sua busca por poder espiritual através de encantamentos da magia negra, algo confirmado então ao registro de Atos 19, quando Paulo então ele vai fazer a apologética da fé, ele vai confrontar essas práticas. Esta cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade hostil ao cristianismo primitivo. Paulo enfrentou resistência naquela cidade.
muita resistência, tanto no âmbito religioso quanto econômico, como na revolta liderada pelo ourives Demétrio, ao registro de Atos 19, dos versos de 23 a 41, estava então preocupado com o impacto do cristianismo sobre a indústria de produção de ídolos. Esse, então, irmãos, é o contexto ao qual Paulo esteve inserido por 3 anos, e como dissemos ali, ele plantou uma igreja cativante, uma igreja vibrante, uma igreja que se tornou influenciadora em todos os confins da Ásia Menor. E então, no verso 2, Paulo continua, ele diz: graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele aponta então o destinatário da carta, ele aponta então para os santos que vivem em Éfeso, mas não somente santos, mas fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, ao remanescente fiel de Deus naquele lugar, como dissemos, um povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. A palavra grega, hagioi, santos, quer dizer então a esse povo que é separado. E lá nos períodos do Antigo Testamento, quando olhamos para o Velho Testamento, o tabernáculo, o templo, o sábado e o próprio povo eram santos por serem consagrados, ou seja, por serem separados para o serviço para Deus. E Paulo então, ele vai usar esse termo santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele vai usar, irmãos, esse termo santo, não no sentido que aqueles irmãos não pecassem, que aqueles irmãos fossem perfeitos, não nesse sentido. Os santos, eles não são pessoas mortas, canonizadas, mas pessoas vivas, separadas por Deus para viver uma vida diferente, transformadas pelo senhorio de Cristo. Observem o texto, não somente santos, mas fiéis. Os fiéis são todos aqueles que confiam e dependem exclusivamente do Senhor Jesus Cristo, que procuram viver a vida cristã de modo digno do Evangelho. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Percebam, amados irmãos, Paulo apresenta as suas credenciais e dirige então a sua saudação. Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Observem que ele se apresenta e roga as bênçãos especiais de Deus para os seus eleitos. O apóstolo fala de graça e paz, tanto da parte de Deus Pai, como do Senhor Jesus. A graça é a causa da salvação, e a paz é o resultado dela. A graça é a raiz, e a paz é o fruto. Essas bênçãos não procedem do homem, meus irmãos, nem mesmo fluem da igreja. Essas bênçãos só podem ser dadas pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Em seu comentário aos Efésios, o pastor e teólogo reformado João Calvino, ele trouxe a seguinte contribuição. Ele disse: esta saudação paulina não é uma mera formalidade,
mas uma profunda declaração teológica. Para Calvino, a graça representa o favor imerecido de Deus, a fonte de toda salvação e também de todo bem, de toda benesse espiritual. Já a paz é o resultado dessa graça, sendo a reconciliação do homem com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que traz tranquilidade à consciência e restaura o relacionamento quebrado pelo pecado. Portanto, amados irmãos, esse breve prefácio da carta de Paulo aos Efésios apresenta uma rica introdução que destaca a soberania de Deus na salvação e a centralidade de Cristo. O chamado apostólico de Paulo, pela vontade de Deus, evidencia a eleição divina, enquanto a descrição dos crentes como santos e fiéis em Cristo Jesus reflete a obra regeneradora do Espírito Santo. A saudação de graça e paz resume a centralidade do Evangelho. A graça como o favor imerecido de Deus e a paz como fruto dessa graça. A reconciliação entre Deus e os homens por meio do Senhor Jesus Cristo. E esses versículos, então, irmãos, revelam que a salvação é totalmente obra de Deus e reforçam nossa confiança em sua perfeita vontade para a glória do seu nome e o bem do seu povo em Cristo Jesus. Que o Senhor, então, nos abençoe, irmãos, com a sua palavra. Que o Senhor nos dê graça para que possamos compreender a sua palavra, que possamos abraçar a sua palavra, para que possamos, irmãos, viver a vida cristã de modo digno do Evangelho de Cristo, atendendo a missão que também nos fora dada em Cristo Jesus, de como discípulos seus, que possamos então proclamar as boas novas do Evangelho. Que o Senhor nos dê a sensibilidade para onde estivermos inseridos, que possamos ser usados como instrumentos de Deus para anunciar o senhorio de Cristo, anunciar a Jesus Cristo e este crucificado no poder do Espírito Santo, deixando os resultados para com Deus. Que o Senhor, irmãos, nos ajude nessa caminhada, que não é fácil, os dias são maus, já dizia Cícero, que tempos os nossos e que costumes. Vivemos dias difíceis, vivemos um esfriamento muito grande na igreja contemporânea, na igreja de hoje, e nós precisamos dar muito graças a Deus quando nós temos o privilégio de poder ir à casa do Senhor com a nossa família, com os nossos filhos. Muitos estão ficando pelo caminho, meus irmãos, e nós precisamos orar ao Senhor, e nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, porque muitas vezes nós não estamos sendo referência na vida dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos filhos. E eles não conseguem perceber Cristo em nós. E às vezes nós estamos mais envolvidos nas coisas de Deus do que mesmo com o próprio Deus. Que o Senhor nos dê a sensibilidade, amados irmãos, para que possamos proclamar essa verdade a partir dos nossos lares, buscando santidade, buscando uma vida de conhecimento da palavra do Senhor, uma vida de oração,
uma vida piedosa diante dele. Que clamemos por misericórdia. No nome santo do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, nos renova, nos vivifica, nos traz refrigério. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos corrige e a tua palavra nos refaz, para que possamos, na nossa caminhada, levantarmos a cabeça e olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Pai, por esse momento aqui com os meus irmãos, por essa igreja, que o Senhor continue, ó Pai, a sustentar em graça e em misericórdia. Que o Senhor nos ajude na nossa peregrinação. Que o Senhor, Pai, nos dê sabedoria a cada pai, a cada mãe, a cada filho, a cada familiar, para que possamos, Deus, procurar, ó Deus, compreender a tua palavra, que o teu Espírito Santo nos dê o esclarecimento, Pai, da tua vontade, e que possamos nos render diante de ti e procurarmos viver em obediência à tua vontade. Assim nós oramos gratos, no nome santo e por amor do Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina eternamente. Amém.